Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre a maior dentre as grandes distopias, 1984, de George Orwell. Livro que trouxe muita gente para o mundo dos livros, né? Difícil pegar um leitor que lê há muito tempo e que ainda não tenha lido 1984. Este livro aqui, aliás, é um livro bastante especial para mim. Não à toa, está até em um daqueles vídeos da série que eu faço aqui no canal para os livros que transformaram a minha vida. Deixarei o link aqui no box de informações, e ele tá lá por muitos motivos, mas o principal deles é que este aqui foi o primeiro livro que me fez prestar muita atenção na manipulação da linguagem. Falaremos sobre isso aqui hoje, aliás, falaremos sobre muitas coisas, então já prepare sua pipoca, fique bem confortável aí, porque eu acho que o papo hoje vai ser longo, e como todos os vídeos mais longos aqui do canal sobre os livros, que eu tenho muita coisa para falar, eu fiz uma estrutura no vídeo para eu não me perder, para vocês não se perderem também, para o negócio não ficar muito confuso aqui para nenhuma das partes. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o enredo, depois sobre, adivinhem, fregueses do canal já sabem, contexto e repercussão do livro. Depois eu vou pincelar alguns temas para a gente aprofundar a discussão e, por fim, algumas críticas positivas e negativas, minha experiência com a releitura, porque esta foi uma releitura, mas enfim, vamos falar então do enredo de 1984. Em 1984, nós temos um mundo que está em estado permanente de guerra e dividido em três grandes potências. A gente tem a Lestásia, a Eurásia e a Oceânia, onde está localizada a Inglaterra e que, por sua vez, é onde vive o protagonista deste livro aqui, Winston Smith. A Oceânia é controlada por um governo totalitário chamado SOCIM, que seria a abreviação de socialismo em inglês, e a entidade que representa esse regime é a figura do Grande Irmão, ou Big Brother, cujo rosto está estampado em todos os lugares, em vários pôsteres ao redor do país, e também em dispositivos chamados teletelas, que são como uma TV, só que a diferença é que não apenas você consegue enxergar o que está na TV, mas ela também te enxerga. E essas teletelas estão instaladas em diversos lugares, inclusive na casa de boa parte da população, ou seja, as pessoas não têm privacidade. E essa sociedade tem uma divisão social bastante clara. No primeiro extrato, no extrato superior, a gente tem o núcleo do partido, que é onde ficam as pessoas que realmente entendem como funcionam as engrenagens daquele regime, as pessoas que realmente detêm o poder. Na camada intermediária, a gente tem o partido externo, que são pessoas que trabalham para o núcleo do partido, trabalham em prol desse regime, mas são pessoas que vivem sob constante vigilância do partido. E por fim, a gente tem uma camada dos chamados proletas, que são pessoas que não estão sob vigilância constante do partido, são pessoas que estão bem ao Deus dará, na verdade, pessoas que vivem basicamente no estado de torpor, e há mecanismos do Estado para manter as pessoas nessa inércia, como, por exemplo, a pornografia. E no livro nós temos um narrador que dá foco na figura do Winston Smith, então a gente vê as coisas a partir da perspectiva dele, que é um membro do partido externo. Ele trabalha num lugar chamado o Ministério da Verdade, só que, olhem só, apesar de o nome do lugar ser Ministério da Verdade, o trabalho do Winston é fraudar a história. Então, por exemplo, o partido lançou uma notícia de que conseguiria bater a produção de sapatos dali a um mês, chegar a um nível recorde de produção. Só que aí chega esse mês e o partido não conseguiu bater a meta na realidade, não conseguiu bater esse recorde. Qual que é o trabalho do Winston nisso? O partido não pode estar errado. Então, o Winston pega esse jornal que anunciou que o partido iria conseguir bater o recorde da produção de sapatos e altera. Aí não vai ter evidência nenhuma de que o partido errou a sua previsão. Afinal de contas, se as pessoas forem voltar nos jornais, no histórico, o que estará lá é o que foi fraudado pelo Winston. E o Winston é um rebelde, ele se mostra extremamente incomodado com as coisas como estão ali, principalmente porque ele pega a transição da sociedade antes do Sócim para depois do Sócim. Então ele lembra um pouco de como as coisas eram antes, de que ele tinha contato social com as pessoas, o
que não acontece nesse regime. O contato social é extremamente restrito, limitado basicamente a relações de trabalho. Só que inicialmente ele é um rebelde que não faz nada. Ele tá assistindo ali, tá incomodado, mas não faz nada para mudar isso, até porque os mecanismos de repressão e de controle dos indivíduos são muito efetivos, mas tem um lugarzinho na casa dele onde ele tem uma mesinha e lá a teletela não consegue enxergá-lo. Então ele começa a sentar naquele lugar ali e começa a escrever um diário. Diário esse que ele usa basicamente para desabafar sobre o que ele vive no regime, o que ele enxerga de errado ali, o que ele está sentindo. Aquela ali era a única maneira que ele tinha de falar essas coisas. Afinal de contas, é um regime que está o tempo inteiro observando as pessoas através das teletelas, mas através dos seus funcionários também. Tem funcionários que são infiltrados ali no meio da população. Essa sensação de estar sendo vigiado é muito presente, inclusive nos inúmeros pôsteres do Grande Irmão, que são estampados pela cidade, tem o seguinte slogan escrito: o Grande Irmão está observando você. Tem essa vigilância também em relação aos relacionamentos, então qualquer tipo de comunicação um pouco mais íntima é vista com maus olhos pelo partido. O próprio relacionamento entre homem e mulher, o casamento, é visando unicamente a reprodução, tanto que o Winston inicialmente é casado com uma moça. Na verdade isso não aparece aqui, mas a gente fica sabendo que ele foi casado, só que eles não conseguem gerar filhos, então não tem para que eles estarem casados. Afinal de contas, esse seria o único objetivo de um relacionamento sob o sócio. E numa sociedade tão controladora como essa, vocês podem imaginar que há uma série de aparatos que são necessários para manter o indivíduo no estado de alienação e também sob estrito controle. Há uma série de mecanismos de dominação e o principal deles é a língua. A chamada nova fala ou nova língua, depende da tradução que você lê. A gente vai falar mais detalhadamente sobre a nova fala nos temas que eu vou aprofundar, mas já digo que, para mim, é na questão da língua que está a real genialidade deste livro aqui. Pois bem, um tempo após o Winston começar a escrever esse diário, ele conhece uma moça, também membro do partido externo, chamada Julia, e que também é contra esse regime. Só que o Winston é uma pessoa que se revolta contra o partido, mas ele quer fazer uma espécie de revolução, ele quer realmente mudar as coisas ali radicalmente, mas a Julia não. A Julia arrumou a maneira dela de burlar o sistema, de conseguir o que ela quer, então tem essa certa incompatibilidade entre os dois. Mas eles dão o jeito deles de se encontrar, de manter um relacionamento às escondidas, e nessa sociedade há boatos, rumores de que existe uma entidade chamada confraria, que seria um grupo de pessoas contra o Sócin e que trabalhariam por debaixo dos panos para tentar minar aquele regime. E eles tentam entrar para esse grupo. Mas o que acontece a partir daí, vocês terão de ler 1984 para saber. Agora falando sobre o contexto e a repercussão do livro. O livro foi um sucesso imediato, para grande surpresa do próprio Orwell, aliás, que achava que o livro ia ser um fracasso, mas muito desse sucesso, não querendo desmerecer o livro, claro, mas muito do sucesso explosivo inicial do livro se deve ao que o mundo estava passando naquele momento. O livro é publicado em 1949, então o mundo acaba de passar pela Segunda Guerra Mundial, tinha uma atmosfera muito esquisita ali, tinha fome, desemprego, enfim, um cenário de desesperança total. E eu queria ler um trechinho aqui que está nesta edição da Companhia das Letras, é o texto do Ben Pinlot, que compõe o pós-fácil desta edição aqui. Essa história singular foi amplamente interpretada como comentário social e até mesmo como profecia. Não é surpreendente, talvez, que o romance tenha sido entendido dessa forma. Monotonia, escassez material e burocracia governamental eram um modo de vida não apenas no romance, mas na Grã-Bretanha em que foi escrito. Na mesma época, o totalitarismo era um medo que se aproximava furtivamente. A Alemanha nazista num passado recente e China e Rússia no presente de então emolduravam a consciência política ocidental. Havia a sensação de se estar olhando sinistramente para uma bola de cristal colocada a uma imaginável curta distância. E sobre essa curta distância, eu queria apontar uma coisa que eu acho curiosa em 1984, que é
A maioria das distopias coloca um futuro muito distante, então daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, enfim. E 1984, não. O Orwell publica isso aqui em 1949 e a sua distopia se passa em 1984, ou seja, é um pouco distante, mas não tão distante assim. Dá para ser crível, afinal de contas, eu imagino que se a gente pegar a população que vivia no início do século 20, então ali 1910 mais ou menos, e alguém surgisse falando que dali a 30 anos o mundo ia estar numa guerra de proporção global e bombas capazes de dizimar a população mundial estariam sendo produzidas por grandes potências e que campos de concentração fariam parte do plano de governo de um dos maiores países ali da Europa, o pessoal ia achar que era loucura. E 1984 foi inspiração para filmes, para musicais, para músicas, para outros livros e chegou num ponto de fama que 1984 faz tão parte do imaginário popular que até pessoas que não leram o livro sabem do que o livro trata. E muitas vezes, ainda hoje, ao falar de fake news, manipulação ou autoritarismo, as pessoas recorrem a metáforas envolvendo este livro aqui. No próprio cenário de polarização no qual o livro foi lançado, 1984 foi tomado como uma espécie de ataque barra panfleto contra o comunismo, e era mesmo, mas não era só contra ele. O que nos leva ao primeiro ponto para aprofundamento neste vídeo aqui, que é o tema do totalitarismo. O Orwell se definia como um social-democrata, então ele era um membro da esquerda e até milita nessa esquerda por certo tempo, mas ele vai para a Guerra Civil Espanhola e lá ele tem uma experiência muito transformadora, porque lá ele percebe que tinha alguma coisa esquisita naquela esquerda. Ele vai com credenciais de jornalista para a Guerra Civil Espanhola, que foi basicamente um campo de confronto indireto entre fascismo e comunismo, e aí ele começou a notar algo esquisito, porque parecia que aquilo pelo que ele lutava, no fim das contas, parecia muito com o inimigo. Também era autoritário, também tornava as ideias de liberdade e de justiça um tanto obscuras, e ele diz que uma das consequências mais deprimentes daquela guerra para ele foi que lá ele percebeu que a imprensa de esquerda era tão desonesta quanto a imprensa de direita. Aqui na página 45 deste livro aqui, chamado O Ministério da Verdade, que é uma biografia de 1974, e em breve sai resenha específica para ele no canal, a gente tem uma citação do próprio Orwell. A Guerra Civil Espanhola e outros acontecimentos de 1936-37 pesaram na balança, e a partir de então eu soube me situar. Cada linha de trabalho sério que escrevi desde 1936 foi escrita, direta ou indiretamente, contra o totalitarismo e a favor do socialismo democrata, tal como eu o entendo. Ou seja, o próprio Orwell deixa muito claro aqui que ele estava escrevendo contra o totalitarismo, não importa de direita ou de esquerda, mas na época o livro foi tomado pelos Estados Unidos como um ataque contra o comunismo. Até hoje é um livro reivindicado por diversas bandeiras e as pessoas costumam enxergar 1984 para atacar os seus próprios espantalhos. Utilizam esse livro aqui como bem lhes convém, e é triste pensar nisso, né? Eu imagino que o Orwell ia ficar bastante decepcionado vendo a interpretação do livro dele por boa parte da população, porque no fim das contas a gente tem isso, direita e esquerda usando esse livro aqui para atacar os seus próprios espantalhos, quando na verdade o Orwell escreve isso aqui contra o totalitarismo, não importa sob qual bandeira ele esteja. Aliás, o propósito do Orwell nesse livro aqui é mostrar que a sociedade que ele retrata aqui poderia acontecer e que depende de nós não deixarmos isso acontecer. Sobre isso eu queria ler outro trechinho desta biografia aqui, que está na página 274. Orwell respondeu que o romance não foi concebido como um ataque ao socialismo ou ao Partido Trabalhista Britânico, mas como um alerta de que o totalitarismo, caso não seja combatido, pode triunfar por toda parte. Agora vamos falar sobre a nova fala. Primeiro eu vou falar de maneira geral, definição, e aí depois a gente vai para uns aspectos mais específicos dela. Aqui no apêndice do livro, que faz parte do livro mesmo, tá? Isso aqui é como se fosse uma parte da história, isso é importante, aliás. A gente tem os princípios da nova fala. A nova fala era o idioma oficial da Oceânia e fora concebido para atender às necessidades ideológicas do Sócim,
ou socialismo inglês. E bom, acho que todos aqui sabemos da importância de conhecermos bem a nossa língua, de dominarmos a linguagem, visto que é através dela que a gente expressa aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa. E o Sossin sabe muito bem disso. Sabe tão bem que a Nova Fala é o principal projeto político deles. Eles percebem que para realmente controlar o indivíduo, controlar a crença dele, controlar os pensamentos e as suas ações, eles têm que controlar a linguagem. Esse é um estado que limita não só a liberdade de expressão dos indivíduos, mas também a liberdade de pensamento. E isso é feito através da Nova Fala, que é uma linguagem extremamente simplificada, e essa simplificação, uma linguagem praticamente binária, é justamente visando a simplificação do próprio pensamento. Aqui, na página 349 do livro, a gente tem o seguinte: a Nova Fala foi concebida não para ampliar, e sim restringir os limites do pensamento, e a redução a um mínimo do estoque de palavras disponíveis era uma maneira indireta de atingir esse propósito. Então é isso, a Nova Fala é basicamente um idioma que tem por objetivo reduzir ao máximo as expressões que são utilizadas, e aí isso visando um objetivo maior, claro. Só que percebam que a genialidade da Nova Fala está no fato de que, ao restringir a quantidade de palavras de uma língua, você acaba inevitavelmente limitando o imaginário do ser humano, limitando o alcance da consciência dessas pessoas, porque vamos pensar aqui agora em exemplos práticos. Quando você toma, sei lá, um sorvete. Eu adoro sorvete. Então vamos pegar o exemplo do sorvete. Então você tomou um sorvete que você achou muito bom. Aí você pode dizer: esse sorvete é bom, esse sorvete é muito bom, esse sorvete é excelente, esse sorvete é surreal, sorvete é perfeito, esse sorvete é formidável, esse sorvete é esplêndido. Aí deu vontade de tomar sorvete. Mas percebam que tem toda uma gama de palavras que a gente pode utilizar para falar que algo é bom, e que nenhuma dessas palavras é um sinônimo perfeito da outra. Todas exprimem um grau diferente de intensidade. Na Nova Fala não existe ótimo ou excelente. Existe bom, ou você pode colocar o prefixo duplo para intensificar, e aí fica duplo bom. E para dizer que aquilo não é bom, você não precisa falar isso é ruim, isso é horrível. Você pode falar simplesmente que aquilo é desbom. Percebam que fica um vocabulário muito pobre? Agora, voltando para o livro. O objetivo da Nova Fala não era somente fornecer um meio de expressão compatível com a visão de mundo e os hábitos mentais dos adeptos do Sossin, mas também inviabilizar todas as outras formas de pensamento. A ideia era que, uma vez definitivamente adotada a Nova Fala, um pensamento herege, isto é, um pensamento que divergisse dos princípios do Sossin, fosse literalmente impossível, ao menos na medida em que pensamentos dependem de palavras para ser formulados. Então a ideia é essa: você manipular a linguagem ao ponto de que o indivíduo não consegue nem conceber as palavras que exprimem aquilo que ele deseja fazer. Não conseguem nem formular ideias que iriam contra o regime vigente ali, contra o Sossin, porque aí a gente esbarra no crime-ideia, crime-pensamento, pensamento-crime, de novo, depende da tradução que você lê, mas eu vou falar de pensamento-crime aqui porque é o que está na tradução que eu li. E o que é o pensamento-crime? Representa o conjunto de palavras que não deveriam estar de maneira alguma no imaginário daquela população. Por exemplo, todas as palavras cujo sentido envolviam as ideias de honra, de igualdade, de liberdade, de justiça, cairiam no conceito de crime-pensamento ou pensamento-crime. Então a pessoa não consegue nem formular a ideia, porque ela tá ali pensando, por exemplo, gostaria de ter mais liberdade, mas ela não consegue nem conceber o ideal de liberdade, porque faltam palavras para definir aquilo, e se não faltam, logo vem o conceito de crime-pensamento, pensamento-crime. Então a pessoa tá pensando naquilo, vem pensamento-crime, e a partir disso o raciocínio já se interrompe. E pensem bem, se você não consegue nem formular um raciocínio, nem chegar na palavra liberdade, como é que você vai agir para que isso aconteça? E é aí que está o pulo do gato do Sossin, porque a vigilância passa a não ser somente exercida pelos membros do partido, do núcleo do partido,
mas pelos próprios indivíduos. As pessoas passam a se autocontrolar através dessa ideia de pensamento-crime. E outro aspecto que eu queria comentar da nova fala é o duplo pensamento, que é outro pilar da nova fala, e o duplo pensamento consiste na capacidade do indivíduo de abrigar na sua mente duas crenças completamente contraditórias, mas acreditar simultaneamente nelas. É como se você estivesse dizendo mentiras deliberadas, você sabe que é mentira, mas ao mesmo tempo você consegue acreditar nessa mentira. E o Orwell fala um pouco sobre esse conceito. Aqui na página 399 desta edição a gente tem o seguinte: Orwell parece ter ficado particularmente incomodado com a fidelidade generalizada da esquerda ao stalinismo, mesmo diante de evidências esmagadoras da natureza maldosa do regime. Por razões um tanto complexas, escreveu ele em março de 1948, no início da revisão do primeiro esboço de 1974, aí volta a citação do Orwell, quase toda a esquerda inglesa foi levada a aceitar o regime russo como socialista, embora reconhecesse em silêncio que o espírito e a prática daquele regime eram inteiramente diferentes de tudo o que significava socialismo neste país. Por consequência, surgia uma espécie de modo esquizofrênico de pensar, no qual palavras como democracia podem comportar dois significados irreconciliáveis, e coisas como campos de concentração e deportações em massa podem ser, ao mesmo tempo, certas e erradas. O duplo pensamento também está por trás dos nomes dos superministérios que regem as coisas em Oceânia. Então, para você ver o trabalho que o partido tem nessa coisa muito premeditada de colocar as ideias dele já no nome das coisas, como as coisas funcionam, para isso fazer parte do cotidiano do indivíduo. Porque aqui, o Ministério da Paz promove a guerra, o Ministério da Verdade conta mentiras, o Ministério do Amor tortura e chega a matar aqueles que consideram uma ameaça. Aí aqui tem um exemplo que eu acho sensacional. Olha só, se isso parece excessivamente perverso, lembre-se que nos Estados Unidos dos dias de hoje, poucos veem problemas num aparato de guerra chamado Departamento de Defesa. Pois é, né, gente? Parece que o duplo pensamento ainda está muito presente aí. Esse duplo pensamento mexe muito, manipula muito a percepção do indivíduo quanto à realidade e ao significado dos conceitos, e isso também está expresso nos próprios slogans do partido. Guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, o núcleo do partido, porque a gente tem, em determinado momento do romance, não vou falar quando, alguns personagens entrando em contato com a realidade de um membro do núcleo do partido, e eles veem que é uma coisa completamente diferente da realidade deles, que era uma coisa muito escassa. Por exemplo, a gente tem o próprio exemplo do Winston, que guarda as suas lâminas de barbear, porque ele sabe que é difícil encontrar. Se eu não me engano, também tem algum incidente aqui em relação à produção de sapatos, que também era muito escassa, e aí quando eles entram em contato com essa realidade dos membros do núcleo do partido, eles ficam chocados, porque é uma abundância que eles desconheciam. Será que já vimos isso em algum lugar? Deixa aí para vocês pensarem. Outro ponto, essa coisa de você lutar contra o opressor com os métodos do seu opressor. Aqui na página 393 a gente tem um texto que diz que o Orwell sublinha o argumento de Koestler, que é o autor de O Zero Infinito, de que lutar contra a opressão com os métodos do opressor é uma capitulação moral. E eu acho que a gente tem muito isso na nossa sociedade hoje em dia, essa coisa de a gente criticar o outro lado, mas muitas vezes a gente é mais parecido com o outro lado do que a gente imagina. A gente também tem aqui no livro uma instituição chamada Polícia do Pensamento, e é uma coisa que eu até conversei com alguns de vocês lá no Instagram, via DM, que é a semelhança disso, o paralelo que a gente consegue fazer nos dias de hoje com a cultura do cancelamento, né? Eu só conseguia lembrar do Twitter quando eu vi aqui a Polícia do Pensamento. Eu não sei como é que estão as coisas hoje, porque eu saí do Twitter, e saí justamente porque eu sentia que era essa atmosfera muito hostil. Me fazia mal ver algumas coisas lá, no sentido de que, por exemplo, você pensa uma determinada coisa, e aí, uma pessoa pode até pensar diferente de você. Aliás, que bom, né? Que tem pessoas que pensam diferente da gente, divergências
penso eu, a maioria das vezes são extremamente saudáveis, porque que debate existe sem divergências, não é? Só que existe um espaço gigantesco entre você ter uma opinião, a pessoa discordar de você e isso ser um crime. Porque às vezes é isso que parece. A gente tem alguns grupos dizendo que você tem que pensar isso de algum jeito, que você tem que falar assim, assado, e aí quem discorda disso já é automaticamente julgado, cancelado, colocado no meio de uma espiral de ódio, ou seja, a tolerância com o diferente tá cada vez menor. E, meu, isso é tão perigoso. Às vezes eu falo com alguns de vocês também via DM, e, gente, coisas simples, tá? Por exemplo, eu costumo falar muito das coisas que eu não gosto e, bom, doa a quem doer. Eu sempre deixo muito claro que é a minha opinião. E, nossa, já foram várias as vezes que pessoas vieram me parabenizar pela minha coragem de falar abertamente sobre as coisas que eu não gosto. E aí eu fico pensando, gente, que bosta de situação que a gente criou, né? Perdoem a palavra, mas é porque pra mim não tem uma definição melhor. Porque como assim a gente criou um ambiente no qual as pessoas não se sentem à vontade pra dizer que discordam de certas coisas e isso não é nenhum crime? Sei lá, muito esquisito. E outro paralelo que as pessoas costumam fazer também bastante deste livro em relação aos dias de hoje, com este livro, aliás, em relação aos dias de hoje, é o do grande irmão, que tá sempre observando você. Aí as pessoas costumam associar isso às redes sociais, às inteligências que a gente tem hoje em dia, de, por exemplo, você tá falando sobre alguma coisa com alguém, você nunca pesquisou sobre isso, mas aquilo aparece no seu celular. Tem, por exemplo, você falou de meia com o seu namorado, você nunca pesquisou sobre meia, mas aí você abre seu Instagram e aparece lá um anúncio de meia. Bom, podia falar sobre mais outras coisas, mas a gente pode estender nossa conversa nos comentários, porque, meu Deus do céu, o vídeo já tá gigantesco, então vamos fechar falando sobre críticas, opiniões em geral. Primeira coisa, eu já falei sobre isso no Instagram, mas eu terminei essa releitura com uma sensação um pouco esquisita, porque eu venho fazendo diversas releituras ao longo deste ano, muitas estão aparecendo aqui, aliás, todas, né, porque tudo que eu leio eu acabo postando aqui, praticamente tudo, aliás, eu sei que eu estou devendo algumas resenhas, mas enfim, um dia eu pago minhas dívidas aqui com vocês, e essas releituras têm crescido muito comigo, foram todos livros que eu terminei ainda mais impactada do que da primeira vez que eu li, e isso não aconteceu com 1984, e aí eu confesso que eu fiquei um pouco triste. Não sei se era pra eu ficar triste, mas enfim, fiquei até conversando com vocês sobre isso via DM. E aí eu acho que tem um fator aqui em 1984 que é muito importante, que é a questão da surpresa, né? Daquele negócio do impacto de você ler e ficar, meu Deus, tipo, por exemplo, naquela cena dos ratos, que ainda foi desconfortável pra mim, mas nem de longe como foi da primeira vez. Então acho que tem um pouco disso, continua sendo um livro que eu acho maravilhoso, mas eu gostei bem mais da primeira vez que eu li, até porque eu consegui notar alguns defeitos aqui que me incomodaram. O primeiro que eu queria comentar não é nem defeito, mas é uma característica do livro e que eu não tinha reparado tanto da primeira vez, que é, gente do céu, o Winston é insuportável, que cara chato. Eu não lembro de ter ficado incomodada com isso da primeira vez, eu acho que eu só achei um cara apático mesmo, mas aqui eu confesso que me incomodou um pouco, mas assim, nem de longe acho o livro ruim por isso, tá? Eu acho que essa coisa de não gostar de um livro só porque o personagem é ruim é uma coisa bem quinta série. Mas já que a gente tá falando sobre os personagens, eu achei os personagens aqui extremamente mal aproveitados, muito mal construídos, e aí eu tava até falando com uma amiga minha sobre isso e com uns de vocês também, que acho que nem é tão justo falar disso, talvez não seja, porque quando você pega uma distopia, o principal objetivo de uma distopia não parece ser construir personagens, mas sim retratar uma realidade, muitas vezes fazer um alerta, essas coisas. Só que das grandes distopias que eu li, então Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo, 1984 é a que mais foca nos personagens, é a que a gente acompanha de maneira mais próxima, eu acho, até porque o livro é grandinho, é bem maior que os outros dois que eu citei. Então acho que talvez tenha sido um desperdício do Orwell não trabalhar direito esses personagens. Alguns de vocês também falaram que eu posso não ter ficado tão impressionada assim, porque, infelizmente, e aí é assustador a gente perceber isso, né? Muitas coisas que são narradas aqui acabaram se tornando lugar comum, com essas coisas de fake news, manipulação. Como eu já disse aqui
não é a minha distopia favorita, mas, na minha opinião, é a melhor. Acho que foi um livro que envelheceu muito bem. Agora eu queria falar com uns pontos com spoiler. Vai ser bem rapidinho, então pra galera que não leu ainda, recomendo fortemente que vocês parem de ver o vídeo agora e voltem depois da leitura, que a gente pode até conversar aqui nos comentários. Então, galera que não leu, tchau pra vocês, e a galera que leu, vamos continuar aqui um pouquinho. Eu queria conversar aqui com vocês, são questões que ficam em aberto aqui no livro, e que o autor da biografia aqui do romance que eu li até comenta. Eu queria deixar essas perguntas aqui pra gente conversar sobre ela nos comentários. Se vocês quiserem responder, lembrem de colocar que tem spoiler, tá? No início do comentário. O grande irmão existe porque, no fim das contas, ninguém na Oceânia sabe, aparenta saber onde é que vive o grande irmão. A gente não conhece a figura dele mesmo. A confraria existe mesmo? Quem escreveu o livro? A velha no Ministério do Amor é a mãe de Winston? Isso é algo que me deixou bastante intrigada, até porque eu não lembrava de que esse encontro acontecia. Julia, no fim das contas, é uma agente da polícia das ideias? Isso é uma coisa que ficou também rondando bastante a minha mente. Em que ano estamos? Quanto tempo se passou? E a outra coisa é... eu falei que era a última, né? Mas tem mais uma. É porque eu fiquei sabendo aqui, nessa biografia, que existe uma coisa chamada teoria do apêndice. E que eu já tinha desconfiado disso quando eu li 1984 pela primeira vez, mas eu não sabia que existia uma teoria em torno disso. Porque o apêndice, como eu disse aqui ao longo do vídeo, é uma parte do livro mesmo. Não é um apêndice normal, convencional que a gente vê por aí. É como se fosse parte da história, parte do romance. E percebam que os verbos aqui são utilizados no passado. Então parece que é alguém, tipo um historiador, que está vivendo para além de 1984 e falando de como as coisas eram à época. E eu acho que essa teoria faz muito sentido, porque, no fim das contas, se a gente pensa, se não tem o apêndice, o livro é extremamente pessimista, porque a frase final é Winston amava o grande irmão, não é? Mas se a gente tem um apêndice e a gente interpreta assim, vê que os verbos estão no passado, então provavelmente era alguém explicando como eram as coisas antes, e que aí muito provavelmente esse regime capitulou, né? Não deu certo para essa pessoa ou essas pessoas, enfim, estarem escrevendo sobre como as coisas eram antes. A gente vê que é um livro, no fim das contas, muito otimista. E eu acho que essa teoria do apêndice cai muito bem, porque o objetivo do Orwell não era falar, galera, não tem salvação, o nosso destino é isso aqui. Não, o objetivo dele, e ele mesmo fala isso, era mostrar que existe esse problema aqui e esse totalitarismo pode vir a triunfar se a gente não fizer algo sobre isso. Então, virei bastante partidária dessa teoria do apêndice, queria saber se vocês concordam. E ok, agora definitivamente encerramos o vídeo. Gente, minha boca tá até seca de tanto que eu falei. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.